Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de maneira mais prática, até porque nosso dia só tem 24 horas, então é difícil se atualizar e você aproveita para ouvir nosso podcast enquanto está parado no trânsito ou na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou o Trajano Guiar. E hoje a gente vai falar de um tema que é um hot topic, é uma mudança de paradigma no tratamento da doença de Alzheimer, especialmente agora que está acontecendo congresso, teve liberação de medicação nova pela Anvisa, que é sobre terapias anti-amiloides. Congresso certo? de cognição basicamente só fala nisso, né? Exatamente. E a gente trouxe uma pessoa que é especialista no assunto para falar sobre isso com a gente. O nosso convidado de hoje super especial foi nosso professor durante a residência, então a gente tem um carinho muito especial por ele. É o Dr. Guilherme Riccioppo. O Dr. Guilherme, ele é médico pela UFTM, gloriosa UFTM, neurologista especialista em cognição e distúrbios de movimento pela USP de Ribeirão Preto, doutorado na mesma faculdade, na USP de Ribeirão Preto, e atualmente é professor de neurologia da Barão de Mauá. Muito obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, Trajano, Joyce, pelo convite. Nossa, eu tô emocionada, tô nervosa, né, por entrevistar ele, falar alguma bobagem. Tem que me concentrar aqui pra não dar nenhum deslize, né? Exatamente. Tô, Guilherme, a gente, como a Joyce introduziu, o conceito, né, de terapia anti-amiloide vem ganhando muito espaço nos últimos anos, e acho que em 2025 agora isso foi um boom muito importante, novas medicações saindo. Só que eu acho que antes da gente entrar na medicação em si, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre da onde que veio essa questão do alvo amiloide, qual que é a importância da proteína amiloide e da onde que surgiu essa ideia da medicação. E como é que foi essa história? Como que foi essa construção? Então vamos lá. A doença de Alzheimer ela foi descrita em 1906, na Alemanha, em Munique, precisamente. Um psiquiatra chamado Alois Alzheimer, como todos sabem. O Alois ele era assistente do Emil Kraepelin, famoso Kraepelin, que tinha um grande tratado de psiquiatria. E ele atendeu uma paciente chamada Auguste, e ela tinha uma forma de início precoce de uma demência. Até então, demência era ou algo vascular ou sífilis. E aí ele atendeu. Ele acompanhou essa paciente durante a vida dela e quando ela faleceu, ele fez o anátomo patológico dela. E ali ele descreve já o que seria o cerne do anátomo patológico que a gente sabe hoje, que seriam as placas senis, que ele não sabia do que se tratava aquilo ali, e alguns emaranhados dentro, intraneuronais, que são os emaranhados neurofibrilares. Mais ou menos em 1984, quer dizer, mais ou menos 80 anos, quase 80 anos depois, saiu uma publicação em que se mostrava que essas placas senis, o conteúdo lá era um peptídeo beta-amiloide, tá? Então, aí que começou-se a olhar para a questão beta-amiloide dentro da doença de Alzheimer. E em 1991, quer dizer, 7 anos depois de que se descobriu que era o beta-amiloide que estava ali naquela placa, se fez a primeira descrição de uma forma genética de doença de Alzheimer causada por mutação na proteína precursora do amiloide, a APP. E aí, todos os holofotes se viraram, então, para a proteína beta-amiloide como causadora da doença de Alzheimer, e no ano seguinte que surgiu a famosa cascata amiloide, em que se considera, isso até hoje prevalece dessa forma, como o evento inicial, mais precoce para o início da doença, de Alzheimer, o acúmulo de proteína beta-amiloide. Então, foi aí, historicamente, foi assim que surgiu essa ideia do beta-amiloide. Essa cascata ela é a mais aceita como uma explicação para que haja um acúmulo de proteína causadora da doença de Alzheimer, né, Guilherme? E tem a ver muito com a proteína tau também, porque tem muitos residentes, neurologistas que estão começando que acham que a doença de Alzheimer, a patologia é só a proteína beta-amiloide, mas tem uma relação, né? Sim. Aquele emaranhado que o Alois Alzheimer descreveu intracelular, na realidade é a proteína tau fosforilada, depositada, né? E a gente sabe que a proteína tau também é um evento precoce, mas ele sucede ao depósito da proteína beta-amiloide. O amiloide ainda é o evento mais precoce dentro da doença. Né? E sobre os tratamentos?
O que a gente pode falar, assim, como que chegou a essas terapias anti-amiloides que a gente está vendo? Porque tiveram alguns tratamentos anti-amiloide que falharam, né? Sim. Na verdade. Uhum. E agora temos 2 que estão sendo comercializados nos Estados Unidos, né? Outros que vêm sendo estudados. Acho que essa cronologia é legal a gente comentar, eu acho né? até que valeria a pena, Joyce, falar um pouquinho, porque isso talvez tenha alguma repercussão no que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Você sabe que em 78 saiu uma publicação mostrando que os pacientes com Alzheimer eles tinham pouca acetilcolina no líquor. E aí se criou também uma hipótese colinérgica, e isso gerou a tentativa de desenvolver drogas de efeito colinérgico para tratar o Alzheimer. E aí, em 1993, sai a primeira droga, que foi a tacrina, que foi uma droga anticolinesterásica que perdurou alguns anos no mercado e saiu por hepatotoxicidade. Foi suspensa em 2013, tá? E aí depois a gente teve o surgimento de outras drogas. Em 96 a donepezila, em 2000 a rivastigmina e em 2000 a galantamina, certo? Essas drogas anticolinesteráticas foram, então, a primeira coisa efetiva que surgiu para tratar a doença de Alzheimer. Só que desde essa época do surgimento da cascata amiloide, se procurava desenvolver drogas para atuar diretamente na proteína beta-amiloide. Só que o surgimento dessas terapias, elas começaram mais ou menos no início dos anos 2000 em modelos animais, tá? E depois em seres humanos também, com vacinas. Tá? A primeira linha de tratamento foi com vacinas. Inclusive, teve um trabalho que saiu na Brain mostrando que os pacientes recebiam vacinas e foi um estudo que foi terminado precocemente. Porque esses pacientes, eles desenvolveram o que a gente chama hoje de área, né? Desenvolveram formas de encefalite, áreas graves, né? Uma forma de encefalite aguda com quadro de microsangramento. E aí, isso foi meio que um banho de água fria no início do tratamento terapia anti-beta-amiloide, tá? Mas aí continuou-se vários outros estudos, fase 1, fase 2, até que a gente chegou no aducanumab. O aducanumab foi a primeira droga a ser realmente aprovada, e o aducanumab ele teve vários estudos, teve o Evolve, teve o Emerge, teve o Engage, foram estudos negativos e portanto, não conseguiram a aprovação da FDA. Só que num determinado momento, isso em junho de 2021, o FDA pegou o Emerge, que foi o último estudo deles, e viu que se você desse a dose de 10 miligramas por quilo, uma dose alta do aducanumab, você conseguia atingir um endpoint. Então, eles aprovaram, como o aducanumab foi a primeira medicação anti-beta-amiloide aprovada, isso em junho de 2021. E eu fico pensando, toda vez que vem uma medicação nova ou algo disruptivo, as pessoas questionam, né? Naquela época que lançaram os anticolinesteráticos, que assim, a gente sabe que tem um efeito um pouco menor, né? De eficácia, assim, não é uma eficácia dramática. Quando eles foram lançados, as pessoas olharam de maneira muito cética ou muito esperançosa? Porque hoje em dia, quando a gente fala de terapia anti-amiloide, tem os céticos e os esperançosos, né? Isso se repetiu naquela época? Sim, com certeza. Eu vejo alguns colegas que até hoje não prescrevem anticolinesterásico, certo? Tá. Para Alzheimer. E agora a gente consegue ilustrar isso muito bem com o exemplo da Inglaterra. Sabe que a Inglaterra tem um sistema de saúde que é o NHS, público, e eles têm um órgão que é chamado de NICE. A NICE é quem fala, que analisa os tratamentos sob uma ótica farmacoeconômica. E ele fala quem vai ser liberado ou não. Pois quando surgiram os anticolinesteráticos, o NICE não liberou o uso de anticolinesteráticos na Inglaterra, certo? E aí depois foram surgindo mais estudos, e posteriormente foi liberado. Só que qual que é o grande problema da questão? O problema aqui nessa situação? Se você for vamos pegar o estudo da donepezila, que esse foi de 96, né? E vai ser até legal, porque depois eu consigo fazer uma comparação com o estudo da segundo terapia anti-beta-amiloide, que foi o lecanemab. O endpoint primário da donepezila
foi o CDR Sum of Boxes. Então, sabe que o CDR são 6 itens, né? Cada um com 0 a 3, de 0 a 18. E aí eles foram avaliar a mudança desse composite score. E o benefício em 6 meses foi de 0,45 box. Né? Quer dizer, menos de uma caixa em 6 meses. Né? Você fala, gente, mas é muito pouco. Né? Só que, aí eu entro num ponto importante. A gente está tratando de uma doença crônica. 10, 15 anos de doença. Então, e eu estou avaliando 6 meses. Certo? Mais recentemente, a 2021 e em 2022, se eu não estou enganado, mas é por aí. Em 2021 sai um estudo na Neurology, um estudo sueco, em que eles avaliaram um estudo de vida real, em que eles fizeram um método estatístico chamado Propensity Score Matching. O que esse Propensity Score Matching faz? Eu pego um estudo observacional e eu pareio todas as variáveis que eu quero e eu consigo comparar 2 grupos. E aí eles conseguiram seguir 10 anos de pacientes tomando anticolinestérásicos. Mais ou menos 17 mil pacientes em cada braço. Pacientes que tomaram e que não tomaram por N razões. Não quiseram, o médico não quis prescrever. Tudo. E aí eles foram pareando, conseguiram desses 17 mil tirar 2 grupos de 3 mil pacientes extremamente homogêneos. E aí o que esse estudo mostrou? Que os pacientes que tomaram anticolinesterásico, eles tiveram uma mortalidade 27% menor. O ano seguinte, sai um outro estudo na Nature, Nature alguma coisa, não é a Nature clássica, mas é a Nature, daquela sub-revista Nature, agora com estudo americano. Mesma metodologia, usando pacientes de banco de dados, tudo. E eles mostraram que a queda na mortalidade em quem usou durante 10 anos de anticolinesterásico era quase de 40%. Nossa, é muita coisa. Então, assim, eu não estou falando de um desfecho, é mortalidade, certo? Então, hoje, você não dá anticolinesterásico para um paciente com Alzheimer, a não ser que tenha um belo motivo, mas você não dá é uma péssima conduta médica. Você está interferindo em mortalidade. Esses pacientes vão evoluir muito mais. Às vezes porque as pessoas que interpretam os estudos, né? Porque esses estudos, eles muitas vezes não têm um long-term follow-up. Então, pega aquela escala, a diferença na escala naquele curto tempo, vamos supor, 18 meses, 70 e tantas semanas, né? E aí vê uma proporção numérica menor e fala, olha, essa proporção numérica menor é insignificante para o trabalho que eu vou ter que prescrever, às vezes pelo preço da medicação ou pelo risco, só que desconsidera o uso a longo prazo, o impacto em doenças cumulativo que são de longa duração. Exatamente, o efeito cumulativo a longo prazo. Né? Então, assim, e aí puxando já o gancho da questão das drogas anti-beta-amiloides, a gente tem a segunda droga que foi aprovada foi o lecanemab. 2 anos depois, exatamente em janeiro de 2023, ele recebeu saiu o artigo na New England e simultaneamente teve um fast approval do FDA. A aprovação definitiva foi 6 meses depois. O lecanemab, ele é do mesmo laboratório da donepezila. E o lecanemab, eles usaram, nesse estudo do lecanemab, eles usaram o mesmo método como desfecho primário, que é o CDR Sum of Boxes. E olha só que coisa. O estudo do lecanemab foi 1 ano e 6 meses, quer dizer, foi 3 vezes mais prolongado do que a donepezila. E eles conseguiram, em 1 ano e 6 meses, a mesma magnitude de efeito do que a donepezila. A donepezila, em 6 meses, 0,45 de mudança, certo? O lecanemab, em 1 ano e 6 meses, 0,4 alguma coisinha. Então, quer dizer, o efeito sintomático do lecanemab é muito menor do que a da donepezila. 3 vezes, é 1/3 da donepezila, digamos assim, certo? Porém, aqui eu estou atuando na fisiopatologia da doença, algo que a donepezila não atua diretamente. Né? 0,45 diferente do... a diferença entre o placebo, né? Isso, exatamente. 0,45 em relação a quem não recebeu a medicação ativa.
Então, os dois, assim, mas a percepção clínica da diferença em relação à escala é um 0,8, 0,9, se eu não estou enganado, né? É mais tempo, né? Mas aí entra naquela questão, é um número maior, mas entra naquela questão que você colocou do tempo também de acompanhamento, que foi mais curto, né? Nesse tipo de estudo. No caso da donepezila foi um tempo... Não, do anti-amiloide. O anti-amiloide foi um tempo maior, Trajano. Foi 1 ano e 6 meses de estudo. Então, a magnitude de efeito é menor do que o da donepezila. Sim. Isso não há dúvida. Sim, mas eu me expressei mal. É menor em relação à história natural da doença, de 10 anos ou mais, né? Foi 1 ano e 6 meses. Talvez se a gente estendesse, a gente poderia ter um benefício maior, seria isso? Mas eu acredito que como aqui eu estou atuando... Porque qual que é o ponto central aqui? Qual que é, hoje, 2025, qual é a melhor teoria para a etiologia da doença de Alzheimer? É a teoria amiloide. Existem outras, existem críticas a essa teoria, sem dúvida, né? Teorias vasculares, teorias inflamatórias, astrogliais, etc. Mas nenhuma é tão robusta quanto a amiloide, certo? Seja por modelos animais, seja pela descrição da mutação na APP, na pré-silanina 1, pré-silanina 2. Então, isso eu acho que é meio que inquestionável, que é a melhor teoria. Embora não seja perfeita, é a melhor teoria. E, então, nós estamos tratando de uma droga que tem um efeito sobre aquela proteína que é a causa da doença de Alzheimer, até o nosso melhor conhecimento atual, né? Então, isso é um ponto muito importante, né? Porque às vezes a gente fica preso também a só detalhes numéricos e esquece. Exatamente. Né? Se eu ficasse preso ao 0,45 da donepezila, eu provavelmente não veria benefício, e hoje a gente sabe, retrospectivamente, que ela é muito benéfica, né? Nesses estudos mais recentes que eu acabei de citar para vocês. Aí depois do lecanemab, veio o donanemab. Isso, exatamente. Aí um ano depois, né? Então, em julho do ano passado, a gente teve a aprovação aliás, em julho, exatamente, em julho, o Trailblazer 2, que foi o estudo, saiu em julho de 2023, e um ano depois o FDA aprova em julho de 2024, o donanemab. Né? Lecanemab e donanemab são drogas muito parecidas. O lecanemab atua em protofibrilas, em fibrilas, quer dizer, em formas ainda mais jovens da beta-amiloide, e o donanemab ele atua diretamente naquela placa que está depositada. Ela é um anticorpo que se liga ali e ela vira como se fosse um marcador para ser fagocitado. Então, o próprio organismo fagocita aquela placa. E aí, então, ele teve essa aprovação. Um mecanismo... não dá para comparar diretamente o donanemab com o lecanemab, porque foram outcomes bem diferentes, né? O lecanemab usou o CDR Sum of Box. E o donanemab usou uma escala que chama IADRS, que juntou uma escala funcional com uma escala clínica. E o donanemab, o trial do donanemab, ele teve um ponto muito importante também, que ele usou patologia tau para estratificar os pacientes. Isso o lecanemab e o aducanumab não fizeram. E por que ele fez essa estratificação? Ele consegue mostrar qual paciente... Porque a gente sabe, só voltando um pouquinho, que o PET tau ele tem uma progressão que correlaciona-se muito com a progressão da doença. Começa em córtex entorrinal, vai se espalhando para córtex de associação, depois córtex primário, que é o fim da doença. Então, eu consigo ter uma ideia de progressão de doença olhando PET tau. Então, no estudo do donanemab, eles separaram pacientes que tinham muito tau depositado com pacientes que tinham pouco tau depositado. Quer dizer, doenças mais iniciais, doenças mais avançadas. E isso é muito interessante porque a magnitude do efeito foi muito maior naquelas formas mais precoces, certo? E para vocês terem uma ideia, usando o outcome primário deles, eles conseguiram reduzir em 35% a evolução da doença comparado ao placebo, dentro de 1 ano e 6 meses de
de acompanhamento. Acho que foi interessante já introduzir alguns detalhes em relação ao estudo, mas se for possível, né, que eu sei que é muito detalhe, se eu puder comentar sobre detalhes também de maneira geral de como foi desenvolvido os trials mesmo, do tipo, como que foi feito esse acompanhamento, a infusão, até porque é a partir daí que a gente faz a validade externa desse estudo e vê como que ele vai ser colocado no dia a dia, né? Então a gente já comentou dessa diferença fisiopatológica da observação, mas e com relação ao acompanhamento, ou algum detalhe do estudo que pode ter trazido alguma diferença estatística? Assim, eu vou focar um pouquinho mais no donanemab. O danucanumab já saiu de linha, tá? O lecanemab, a gente não tem aprovação da Anvisa. Talvez a grande diferença do lecanemab para o donanemab é que o lecanemab são 2 injeções mensais e o donanemab é 1 injeção mensal. Tá? O donanemab é feito com uma injeção de 30 minutos e se mantém 30 minutos de observação. E aí, nos trials, Trajano, como é que foi feito? Se fazia, então, PET amiloide antes, PET tal antes. E aí eram feitas injeções mensais. Na primeira, segunda e terceira aplicação, era feito ressonância. Tá? E isso se transpôs para a bula e vai ser assim que tem que ser feito na prática clínica. Talvez tenha uma pequena mudança que, se der tempo, a gente comenta aqui de posologia, mas a ampola do donanemab tem 350 miligramas, as primeiras aplicações 700, tá tudo bem, 1.400 até o fim, que eram 18 meses. Alguns pacientes, eles repetiam o PET com 1 ano, e alguns pacientes que tinham uma redução considerável da patologia amiloide, isso era quantificado com uma escala chamada centiloide, né? Eles paravam com 12 meses, tá? Mas, em geral, durava 18. O lecanemab foi mantido todo mundo o tempo todo. Então, esse monitoramento era principalmente feito com ressonância. Por conta da área, né? Exatamente. Que é o nosso grande complicador, que desde a época daquela vacina que eu falei lá nos anos 2000, que foi o grande medo, né, do sangramento e edema, encefalite, se criou esse termo, então, né, de área, né, que significaria alteração de imagem relacionada à amiloide. E esses pacientes eles podem desenvolver ou microsangramentos, ou macrosangramentos, ou edema. Pode ser pequenininho ou edema importante. Né? E o interessante é que no Trailblazer eles incluíram pacientes deixaram participar pacientes com uma aciderose superficial, ao contrário do estudo do lecanemab, assim, simulando algo que poderia acontecer na vida real também, né? Assim, sendo um pouco mais permissivo, né? Exatamente. Para esses pacientes. E aí vieram várias lições, porque teve 3 óbitos no estudo, né? E aí foram incluídos pacientes CCL-DA, não foi? CCL-DA. E DA leve, que seria CDR... Minimento entre 20 e 30. Tá. CDR meio e 1, assim. CDR meio e 1. Exatamente, formas iniciais de doença. Né? E aí tiveram 3 óbitos. Exatamente. 2, todos por sangramento. 2 em uso de anticoagulante oral. E 1 foi trombolizado. Certo? Então... que já veio como recomendação em bula, não pode anticoagular. Então, o paciente que faz uso de anticoagulante é contraindicado o uso de donanemab e não pode trombolizar. Então, uma contraindicação. O paciente vai ter um cartãozinho, estou em terapia anti-beta-amiloide, não pode trombolizar, porque risco de óbito. Certo. E de outros eventos não óbito adversos, a gente tem alguma descrição? Não, teve edema, né? A forma de área E, né? Que aí o edema cerebral vem com assintomático, em muitos casos, até quadros de cefaleia, irritabilidade. Mas a lesão cerebral, em boa parte dos casos, não teve repercussão em piora cognitiva, né? Que eu acho que é o nosso principal receio, né? Que é o intuito do tratamento. E com essa vigilância ativa, né, você se resguarda muito mais, né? Você
tem que estar acompanhando. O ARIA ocorre principalmente no início do tratamento. Por isso que esses 3 primeiros meses são cruciais, você ficar fazendo ressonância, tem que olhar a siderose. Agora, no tratamento, Joyce, siderose é contraindicação. Mesmo uma área de siderose é contraindicação. Né? Embora tenha sido permissível. E uma outra coisa, para a gente não esquecer, é importante ver a ApoE4. Importante. Se o paciente for homozigoto, ele não pode receber medicação, porque a chance de sangramento é muito maior. Heterozigota pode, mas você informa que a chance é ainda um pouquinho maior da pessoa que não tem... não tem esse polimorfismo. Entendi. Mas assim, os efeitos adversos mais comuns eram reações infusionais, mais né? locais. Né? Teve algumas descrições de febre, calafrio, tudo. Por isso que se recomenda ficar 30 minutos no hospital de observação. Mas é uma medicação tranquila, assim, né? Eu acho que a gente tem muito medo. Igual na época, quando se começou a trombolizar, eu fiz minha residência em 2002 e 2004. Era o início da trombose. Era um evento. Trombolizar era aquela coisa, mobilizava... Né? Hoje ainda é assim, mas naquela época era um negócio, né? E a gente tinha muito medo. Com o tempo a gente vê que não é. Né? Claro que você tem aquelas situações que você sabe que vai dar errado. Então não deve trombolizar. Mas naquele paciente certinho, né? Mas é o tempo que dá essa segurança. E aí, você estava falando, Guilherme, que o outcome primário, né, foi essa IHDRS, Sim. né? Então, em 18 meses, teve uma mudança, eu até anotei aqui, eu acho que a diferença de 3,25 pontos. Certo. É isso, né? Basicamente isso. E isso daí, muitas pessoas questionam o que é 2,25 pontos. Porque, assim, uma pessoa, para ela perceber uma diferença clínica num mini-mental, seria 2 pontos num paciente com CCL? Tem essas questões filosóficas polêmicas. Sim, exatamente. E a DRS ainda é uma escala que inclui uma parte funcional aqui. Mas o grande ponto aqui, Joyce, é que eu não estou falando de uma droga sintomática. Então, eu não espero a curto prazo ver uma grande diferença. Agora, aí que entra aquela questão toda da importância da introdução que a gente fez na nossa conversa aqui. Até o momento, não existe uma hipótese melhor do que a hipótese amiloide, certo? E então, assim, eu estou tratando, é um conhecimento que não é um conhecimento puramente baseado em evidências de dados estatísticos, é um conhecimento baseado em conhecimento fisiopatológico que a gente já tem de doença, né? Então, assim, eu acredito que a gente vai ter respostas sólidas, definitivas, daqui 10, 15 anos, que a gente vai poder olhar esses pacientes, como é que foi a mudança da história natural, certo? Agora, a grande questão é assim, nós vamos pagar para ver e deixar de tratar os nossos pacientes que estão vivos hoje, né? Eu não sei se não vai funcionar, tudo. É muito caro. Quer dizer... assim, se fosse minha mãe, meu pai, eu queria, né? Tem um estudo que eu vi que, mas você está dando 6 meses de vida só a mais para ele. Que seja 6 meses, né? Quer dizer, isso é muita coisa. Possivelmente é um primeiro passo, né? Que a gente está a gente precisa, a ciência né? caminha assim, é devagar, né? É devagar. Interessante. Né? E assim... eu acho que você sumarizou o desenho do estudo, né? É óbvio que tem alguns detalhes que, igual, você até comentou que existe uma modificação no protocolo de infusão. Eu acredito que seja para reduzir a chance diária, né? Porque eles meio que segregaram as doses, né, iniciais, não foi alguma coisa assim? Exatamente. Existem vários Trailblazer, que são os estudos, né, da Lilly com a donanemab. Então, o que foi o pivotal, que foi da aprovação, que saiu em julho de 23, foi o Trailblazer 2. Saiu agora recente o Trailblazer 6. E o que eles fizeram? Eles pegaram... Lembra que eu falei que era assim, 2 ampolas no segundo mês e passava para 4 ampolas, né? 700, 700, 1.400. No Trailblazer 6, eles de 2 reduziram para 1 ampola. Então, ficou 1 ampola, 2, 3, 4. Certo? Titulação. Então, eles fizeram uma titulação. 350, 700, 1.050 para depois chegar em 1.400. E aí, o que eles mostraram? Em termos de eficácia, a mesma coisa. Baixa a beta-amiloide do mesmo jeito. Baixa tal. Tá? Isso é um ponto importante, porque... o que é importante... que se fala, tal é que faz diferença, barará, barará.
mas o Donanemab baixa tal também. A tal 217, que é uma tal que a gente sabe que está associada à patologia. Baixa tal igual, baixa beta-amiloide, só que com muito menos área, certo? Então, nesse Trailblazer 6, por exemplo, não tiveram nenhum caso de área grave, tá? Que é um grande medo nosso, né? Então, uma dúvida quando estava comentando da área que me surgiu, que a gente faz o acompanhamento com a ressonância. sim. Só que basicamente a área ela se desenvolve, ela é uma doença que vai se desenvolvendo então, por exemplo, se tiver uma ressonância com algum achado inicial, a gente consegue interromper o processo, suspendendo uma próxima dose, ou não? Ela já é uma doença fulminante que já aparece um sangramento agudo e... Não. O que é recomendado é você faz a ressonância, uma área leve, moderada, alguns casos de área leve até tem todo um protocolo para isso. Alguns casos de área leve você pode até manter o tratamento, tá? Mas uma área leve, radiologicamente leve, assintomática, você pode até manter o tratamento. Certo. Uma área leve, sintomática ou moderada, qualquer que seja, ou grave, você suspende o tratamento. Então é um quadro assim que ele reversível, somente a área H, né? Isso, que ele é progressivo, ou seja... a área é por edema, né? Sim. Ele é um quadro, então, progressivo, ou seja, fazer o acompanhamento com... É só para dar uma tranquilidade, muitas das vezes, para a pessoa, fazer o acompanhamento com a ressonância faz você prevenir, né? Não é basicamente constatar a doença, é prevenir uma progressão pior. Você identificou, você para ali, espera resolver. Né? E o interessante, Trajano, é que eu dei uma olhada na época que eu estava estudando, aconteceram casos de área, inclusive nos pacientes placebo, né? E eu não tinha entendido muito isso. Eu falei, porra, mas por que o placebo tem área também? Não é exclusivo do tratamento anti-amiloide, mas é uma coisa que pode acontecer na patologia amiloide pela presença da patologia nos vasos, né? Então dá uma limpada, aumenta a permeabilidade e predispõe. E tiveram muitos casos que também, né? Me corrija se eu estou errado, Guilherme, que tiveram área com o tratamento, mas retrospectivamente foram ver, naquela ressonância inicial já tinha uma coisinha, um comecinho. Então, reforçando a importância de você ter uma equipe, agora com esses tratamentos, uma equipe completa, né? Com o neurologista, com o radiologista, que possa dar esse suporte, aquele double check, né? Sim. E tem alguma orientação com relação a microbid, do tipo, a gente tem com siderose, né? Que não vai usar e tal. Com microbid, que é uma coisa às vezes mais comum do que a própria siderose. Até 4 você pode fazer. Mais que não, 4. Aí para. Vamos fazer assim, ó. O que você acha, Trajano? A gente traduzir tudo para nossa prática clínica. É óbvio que a gente não está prescrevendo hoje em dia, mas eu acho que vai facilitar, né? Para deixar mais prático. O que você acha? Então, ótimo. Vamos começar aqui, Guilherme. Indicação, seleção de paciente, para deixar bem prático. Então, paciente com Alzheimer. Tem que ser um Alzheimer inicial ou CCL. Quanto mais inicial, de preferência CCL, melhor. Isso o estudo do Donanemab, mostrando nessa estratificação de tal, mostrou bem claramente. Então, a primeira coisa, tem que ser Alzheimer ou CCL por doença de Alzheimer. Aí, quando eu digo Alzheimer, eu tô falando do PET amiloide, que no Brasil não tem disponível. Não tem amplamente disponível, tem em poucos centros, né? Sim. Acho que São Paulo, Campinas, Rio Grande do Sul, né? Aí você precisa documentar a patologia amiloide. De que forma? Ou com PET amiloide. A PET amiloide tem em Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Porto Alegre tem, tá? Ribeirão Preto, por enquanto não tem. Guilherme vai montar um. Não, o grande problema é que o radiotraçador ele decai em poucas horas. Então, sai de lá para cá, já decai. Mas já eu estou me informando e existe uma ideia de se fazer isso aqui também, tá? Mas, então, essa opção é mais caro, vai ficar algo em torno de 6, 9 mil reais, às vezes mais caro que isso. Ou a pesquisa no líquor. O detalhe do líquor é que existem 2 métodos diferentes. O método manual, que é o ELISA, que é feito na grande maioria dos locais, que dá muito erro, certo? Então, é algo que eu não recomendo utilizar líquor método ELISA manual. E existe o método automatizado, que é por eletroquimioluminescência. Isso é automatizado, enquanto o primeiro tem uma taxa de erro de 20%, aqui é em torno de 2%. Tá? Então, eu acredito que no Brasil vai ser muito líquor para fazer a indicação. Inicialmente, né? E provavelmente algum dos nossos ouvintes deve estar se perguntando,
E o exame do sangue? Por enquanto, não. Porque não tem validação para a população, assim, tem né? vários estudos mostrando Uma uma correspondência, né? com o PET. Eu acho que isso vai ser o futuro, viu? Mas Uhum. não tem aprovação na Anvisa, é um negócio que ainda não é recomendado. Certo, eu tenho meu paciente com CDR meio, 1 ou CCL, comprovei patologia amiloide. Beleza, tô com esse paciente aqui que tá redondinho para eu indicar o tratamento. O que eu tenho que procurar nele que é contraindicação para eu indicar o tratamento? Então vamos lá. Só voltando um passo, Minimento entre 20 e 30, e existem alguns protocolos como MoCA entre 13 e 30. Tá? Só o MoCA é um pouquinho mais difícil, então eles são um pouco mais permissivos. Bom, aí o que a gente precisa fazer? Tem que fazer genotipagem de ApoE. Esse é o critério de exclusão. Todo caso tem que fazer. Todo caso. Como é que eu começo a conversa toda? Faço uma genotipagem de ApoE, certo? Plano cobre? Não cobre. Particular, mas não é muito caro, viu, Joyce? Fez a genotipagem, ressonância recente, idealmente menos de 1 ano. Só que aí tem alguns detalhes. Primeiro, você tem que ter um gradiente eco ou, de preferência, um SWI, para você ver microbleed ou siderose. Tá? E pode ser de 1,5 Tesla. Tá? Idealmente é 3 Tesla. Agora, aí entra um outro detalhe. Se a ressonância do seu paciente é de 1,5 Tesla, todas as outras ressonâncias vão precisar ser de 1,5 Tesla. Você tem um parâmetro Senão de vai comparação. começar a surgir lesão. Exatamente. Que você... Então você não pode fazer de 1,5 e passar para 3 no meio do caminho, ou o contrário, de 3 passar para 1,5. Tá bom? Então você tem que manter o mesmo. Ok, então você tem paciente que preenche critério, você tem ressonância que não contraindica, líquor que fechou o diagnóstico. Aí você vai ter que excluir algumas coisas menores, assim, por exemplo, o uso de anticoagulante. AS pode. AS pode, não pode dupla, tá? Você pode usar até um antiagregante, tá? Aí eu acho que é fundamental você ter um cuidador que seja capaz de entender bem, que seja de acesso, porque você vai ter que ligar para ele todo mês, tá? Mesmo que você não o veja todo mês você vai ter que ligar pós-infusão, depois de alguns dias, para saber, e aí, como é que ele está passando? Dor de cabeça, vômito, tontura, teve alguma coisa, certo? Faz parte do monitoramento desses pacientes. E uma dúvida, Guilherme, da ressonância. Siderose superficial cortical não pode, mais que 4 microbleeds não pode. Microangiopatia... Fasecas 3 não pode, 1 e 2 pode. Entendi. Se eu tiver 4 microbleeds não pode, se eu tiver um histórico de, tipo, HSA, sangramento, hemorragia... Se eu não estou enganado, há 1 ano, se eu não estou enganado, no último ano. Teria que ver detalhe em bula, mas tem esse... Eu acho que também o último ano é AVC. AVC e AIT no último ano também não pode. Mas aí sangramento aneurismático ou hipertensivo, né? Porque se for por angiopatia amiloide... Aí tá bom. Então, uma vez feito isso, a gente explica os riscos aos pacientes, aos familiares, no caso, né? Então, riscos infusionais, risco de área... Exatamente. O risco de áreas é algo em torno aí de 30%, tá? Um pouquinho mais e tal. O lecanemab tem um pouco menos risco de área, porém, ele foi um pouco menos eficaz em fazer clareamento do que o donanemab. Então, assim, o lecanemab não está aprovado no Brasil, mas quando eu tiver as duas, vai ser interessante que eu vou ter perfis de pacientes diferentes, né? Então, um paciente, eventualmente, que tem um alelo Epsilon E4, talvez seja melhor usar um lecanemab. Risco de área é melhor. Certo? Para você diminuir risco de área, né? Entendi. E assim, eu sei que a gente já comentou um pouco sobre isso, mas só para reforçar, assim, de um jeito prático, assim, o acompanhamento. Então, a gente vai... Toda infusão, né, mensal, por exemplo, a gente vai ligar para o paciente ou vê-lo, estratificar quais tipos de sintoma, e o acompanhamento de ressonância a gente vai fazer de quanto tempo? Primeiro, segundo, terceiro, 6º mês e 1 ano. Tem que fazer. Sempre com o mesmo método, 1,5 Tesla ou 3 Tesla e não mudar no meio do caminho. Preferência no mesmo laboratório, tudo. E quando eu ligar pro meu paciente, eu pergunto o quê pra ele? Como é que se ele tá se sentindo bem, se ele teve alguma coisa, né? Basicamente, coisas, sintomas gerais, porque você precisa ver, porque pode ser que apareça alguma área leve ali,
E você precisa saber se isso é sintomático ou não, né? Certo. E o meu acompanhamento, eu aplico alguma escala específica para avaliar a resposta ou não? Olha, eu acho que isso ou vai individual. Isso não vai mudar. uso o que foi no trial mesmo? Não, nos eu trials? acredito que aí é meio que do gosto do médico, entendeu? Entendi. Eu imagino que deva ser assim, a pessoa que está mais familiarizada com a escala aplica Isso, o que você utilizou. de forma análoga à né? ressonância, né? Uma vez que começou com uma, você meio que aplica o A mesmo jeitão para ideia ter aqui não ideia, é né? procurar um efeito sintomático, até porque o efeito sintomático, como eu falei, 0,4 de sum of box em 1 ano e meio é muito pouco, pode ser que a gente não veja isso. Uhum. A ideia aqui é atuar na fisiopatologia da doença, e isso eu acho que vai ter impacto depois de 5, 6 anos de doença. E eu acho importante comentar, Guilherme, sobre nessa vigilância durante esse tratamento, né? A necessidade de fazer um novo PET amiloide ou fazer um novo líquor, ou se não faz, porque teve a questão do clearance da terapia amiloide vista em tantos por cento em 6 meses, tantos por cento em um ano. Então, acho que é importante a gente falar disso durante assim, a vigilância. O grande ponto aqui, Joyce, é que no exterior eles usavam a escala centiloide, que a gente não usa no Brasil, não está validada aqui no Brasil. Porque lá se eu não estou enganado, assim, mas os números eram mais ou menos assim. Eles faziam PET de repetição. Se 2 PETs caísse abaixo de 25% centiloides ou um abaixo de 11 centiloides, tá? Imagina que o centiloide, quanto mais beta-amiloide, tá? Um que seja abaixo de 11 centiloides ou 2 abaixo de 25, eu acho que era uma coisa mais ou menos assim no trial, eles suspendiam o tratamento, porque já clareou o que tinha que clarear. Certo? Aqui vai ser puramente visual, não é quantificável, tá? Eu acho que isso no futuro vai ser assim, mas hoje não daria, esperaria completar os 18 meses de tratamento, eu acredito né? que sim. Assim, se por acaso tivesse a possibilidade de fazer um PET e encerrar a infusão antes, por exemplo, 1 ano, isso acarretaria em menos chance de efeitos adversos, ainda mais que a área é mais precoce, mas menor menos custo. Eu né? acho que o grande benefício seria a questão do custo, né? Porque depois de 1 ano, quer dizer, a chance de ter uma área naquele paciente que não teve é pequena, né? Porque ele já clareou todo o beta-amiloide que tinha que clarear. Certo. A gente tem em congressos e tal, né? Até recentemente teve o Congresso Paulista e a gente escuta algumas opiniões em relação a vendo um copo meio vazio aí da terapia anti-amiloide, né? Eu ia agora perguntar a sua opinião sobre isso, sendo mais direto, mas eu acho que você já deixou claro, né, que você é favorável ao uso das terapias e tal, e tentando se colocar fazendo um exercício assim de se colocar no outro lado. O que você acha correto e assim sensato do colega que às vezes defende a não prescrição? O que você acha dentro disso que faz sentido para você, para a gente poder ponderar também? Só para a gente não... Eu acho que o lado da não prescrição seria uma visão puramente farmacoeconômica, Trajano. Você entendeu? Num país que tem recursos limitados, o Brasil ele gasta 4% do PIB em saúde, é muito pouco para um país que tem a pretensão de ter um sistema universal. Se a gente for pensar em Inglaterra, que também tem um sistema de saúde universal, ele gasta 6 vezes, 24% do PIB inglês. Um país que tem um PIB maior que o brasileiro e que tem uma população menor. Então, assim, o recurso para a saúde no Brasil é pequeno. Então, essa seria uma justificativa, uma escolha, né? Mas é algo muito triste, porque o Alzheimer é uma doença que causa um sofrimento tremendo. A gente que trabalha com isso no dia a dia acaba com a vida de uma família. Então, se a gente sair da perspectiva geral de saúde pública e trazer para o indivíduo, teoricamente não teria uma outra justificativa plausível. Eu não consigo ver, porque assim, que há um benefício, você pode até falar um benefício pequeno, mas há isso aí, certo? E tem riscos pequenos que são monitoráveis. Você imagina que o Trailblazer teve de 1.700 pacientes, teve 3 óbitos, e que esses óbitos ensinaram a gente como fazer para evitar novos óbitos, né? Quer dizer, eu não consigo entender não tratar um paciente
hoje com um diagnóstico claro de doença de Alzheimer, sendo que a teoria amiloide hoje ela é inquestionavelmente a que melhor explica. Pode ser que surja uma teoria melhor, torço até para que surja algo melhor, mas inquestionavelmente ela é a melhor terapia, é um tratamento que está atuando diretamente na causa do problema, né? Então, assim, eu acho que o ônus da prova aqui agora inverteu, quer dizer, por que não tratar, né? Qual que é a justificativa de não tratar esse paciente, né? Talvez, Tirando a questão farmacoeconômica, eu não consigo ver outra justificativa. talvez uma argumentação que reforce, né? É uma argumentação que vai vir lá na frente. Quando, de forma análoga ao que você comentou da dona Epesila, né? Quando a gente olha nos estudos aquela tabelinha, a gente vê uma diferença nos gráficos, mas em 18 meses. Talvez essa diferença, que inicialmente é pouca, ao longo de tantos anos, mostre uma discrepância maior que sirva como argumento para as pessoas verem esse copo mais cheio. Depois a gente vai olhar para trás e falar, ó, teve uma diferença maior, quantos pacientes eu deixei de tratar, né? Sim, mas usando aquela analogia com os anticolesterais, quer dizer, se você melhorar em 30% e 40% de mortalidade, isso é um NNT gigantesco, né? E eu acho que a gente vai aprender bastante com a prática agora, com esses estudos de vida real, principalmente agora, assim, a grande maioria dos estudos são nos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, a população desses estudos são pacientes brancos, né? E Brasil, a gente tem uma miscigenação de etnia muito grande, então não sei o quanto que isso vai mudar pra gente na prática, sabe? Porque teve uma diferença de eficácia também entre homem e mulher, né? Não teve? Teve. E agora um ponto importante aqui é a questão da controle pressórico. Pacientes que não têm um bom controle pressórico, eles estão mais sujeitos de ter um ARIA-H. Então, é importante, já que a gente está falando aqui de saúde pública num país como o nosso, que os nossos pacientes eles tenham a pressão bem controlada. Né? Já era importante antes, né? Sim, porque agora... é fator de prevenção. Muitas pessoas querem vitaminas para prevenir, né? Esse foi um dos fatores associados ao desfecho ARIA-H. Foi a pressão mal controlada. Tá? Eu imagino que a gente vai aprender bastante, né? Eu achei esse papo muito enriquecedor. Acho que... Deu pra entender bem, assim. Nossa Senhora! E, assim, nosso horário já acabou. Eu acredito que a sua mensagem no final do episódio foi muito esclarecedora. Eu acredito que, é óbvio, vai ter pessoas que vão ouvir e ainda vão manter essa opinião do copo mais vazio, mas vão ter pessoas que vão olhar com uma perspectiva mais otimista para a terapia, né? Mas eu queria te agradecer imensamente pela presença no nosso episódio, no nosso podcast, por colaborar com tanto conhecimento e principalmente com a sua visão de especialista, que isso é muito importante pra gente, já que a gente bota muita credibilidade no seu trabalho, afinal, você foi nosso professor. Obrigado. Você que ensinou a gente durante a nossa residência. Agradeço muito as palavras e a oportunidade de estar aqui também discutindo isso. E que fique o convite para novos episódios. Tá joia. A gente finalizando aqui, a gente já vai combinar os próximos. Vou deixar você ir embora, não, já vou marcar na agenda. Tá certo, tá bom. Pessoal, e vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação para receber os episódios em tempo real e não deixe de seguir nosso canal no YouTube, nosso canal no Spotify, para que vocês possam dar um like e fazer nosso episódio chegar às pessoas que estão interessadas. Até o próximo. Falou.